Onde estão os mortos? Livro escrito por Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Capítulo 10. O risco de alcançar. Peter Marshall, o grande orador americano do passado recente, contou uma tragédia que viu durante a última guerra. Dificilmente se encontrariam palavras mais eloquentes e dramáticas que nesse sermão, intitulado O Risco de Alcançar. Disse o Dr. Marshall. Foi numa tarde de princípio de verão. Havia uma calma meio esquisita no campo de batalha. Sob a luz brilhante do sol, o ar estava perfumado e havia nele um bafo de jardim. Por algum milagre grotesco, um pássaro estava cantando por perto. No parapeito de tiro da trincheira, com o fuzil descansando sobre o parapeito, estava um soldado raso de uniforme cinza manchado de sangue e de lama. No seu rosto tão jovem e já tão marcado de linhas da guerra, que o faziam parecer bem mais velho, havia uma expressão distante. Ele estava apreciando o sol e a calma daquela inexplicável pausa no tiroteio. Os canhões pesados estavam silenciosos. Nenhum som quebrava aquela calma de sepultura. De repente, uma borboleta surgiu à vista e pousou no chão, perto da coronha do fuzil. Estranha visitante aquela, tão deslocada, destoando tanto daquele ambiente de fuzis e baionetas, arame farpado e parapeitos, buracos de bala e corpos torcidos. Mas lá estava ela, uma lindíssima criatura, de asas que pareciam ouro salpicado de carmim, esvoaçando no bafo morno da primavera. À medida que observava a borboleta, o rapaz cansado da guerra, aos poucos foi deixando de ser um soldado raso em uniforme cinza. Voltou a ser um garoto limpo, pulando pelos campos em roupa de verão, entrando em jardins até os joelhos, misturando-se com as rosas e com as margaridas. Essa estranha visitante, à linha da frente, trouxe a ele a lembrança de dia em paz. Era um símbolo das coisas boas da vida. Era uma representação do eterno, uma recordação do fato de que ainda havia beleza e paz no mundo, de que em qualquer lugar da terra ainda existiam cor e fragilidade, e perfume, e flores, e jardins. A poucas centenas de metros da terra de ninguém, ele esqueceu o inimigo, esqueceu o perigo, as privações, os sofrimentos, esqueceu tudo olhando aquela borboleta, com um coração faminto com a ressurreição de sonhos e visões que tinha pensado que não existiam mais. Estendeu a mão para a borboleta. Seus dedos se moveram devagar, com cautela, para não assustarem aquela visitante ao campo de batalha. Mas esse tipo de cautela o fez esquecer um outro mais importante. A borboleta estava um pouquinho além do seu alcance, e por isso ele foi esticando o braço, esquecendo que havia olhos vigilantes, aguardando um alvo. Ele foi se endireitando muito devagarinho, com muito cuidado e com muita paciência. Só faltava uma coisinha à toa mais. Já quase podia tocar aquelas asas tão lindas. E então, bam, bam, uma bala inimiga tinha encontrado o alvo. Os dedos que se esticavam perderam a atenção. A mão caiu vagarosamente. Para aquele soldado raso em uniforme cinza, não havia mais guerra. Concluindo essa história tão tocante, o Dr. Marshall dizia: há sempre perigo em procurar alcançar, quando o que se quer alcançar é bonito. Quando tentamos alcançar o que é bonito, fino, fragrante, existe sempre perigo e nem sempre podemos fugir dele. A vida é estruturada de tal modo que as coisas que ferem estão sempre nos procurando. Sempre que damos nosso amor a outra pessoa, devemos ter em mente que chegará o tempo
em que teremos que abandoná-lo pelo outro mundo, ou em que ele terá que nos abandonar. O ato de nos entregarmos a uma vida de amor também nos torna vulnerável à possibilidade da dor e do sofrimento. Entretanto, a beleza vale esse risco. A ternura da camaradagem, o calor do sopro do bebê, o toque da mão amada, tudo isso vale o risco. Deixar de dar amor só porque não queremos nos expor ao bafo do amor é como nunca viver. Bem faz a pessoa que dá amor sem ignorar o risco, e que confia no nosso Pai Celeste para ajudar com a ferida que vem quando chega a hora da chamada para o outro lado. Referindo-se a uma experiência pessoal, disse Lynn Kane: o sofrimento da viúva é o pior de todos, porque ela é que mais perdeu. Talvez seja verdade, mas sempre que perdemos uma pessoa querida, o sofrimento está presente, e a dor é a maior que o ser humano conhece. O sofrimento é parte da vida, e não podemos evitá-lo, por mais que o desejemos. Portanto, é bom pensar em coisas que nos possam ajudar, e de que maneira Deus poderá aliviar a nossa dor. Dr. James R. Hodge, do Hospital Americano de Akron, cita 10 estágios da dor pelo qual todos nós passamos quando perdemos algum parente próximo, alguma pessoa querida. São esses: choque e surpresa. Nunca estamos preparados de verdade para a notícia da morte de ninguém. O ente querido pode ter sofrido longa e duramente, mas assim mesmo é sempre com surpresa e choque para nós que chega o momento final. Perdemos o equilíbrio, pelo menos momentaneamente, e podemos expressar esse fato numa explosão de lágrimas ou numa simples retirada para o silêncio. Desafogo emotivo. A oportunidade de expressar a dor num serviço fúnebre, junto com a família e com os amigos, nos permite essa catarse ou purgação da alma. A Bíblia se refere a este fato: quem semeia lágrimas colherá alegrias. Salmo 126, verso 5. É sempre necessário que haja um grande desabafo para que comece o processo interno da cura. A solidão. Depois do funeral, fica sempre um vácuo. Os amigos podem achar que já fizeram tudo o que deviam ao comparecerem ao enterro, sem perceber que é então que surge a solidão, e nós mais precisamos deles. Solidão, isolamento e depressão sempre ocorrem nesses casos e precisam ser enfrentados. Ansiedade e sintomas de doença. Essa solidão pode provocar uma ansiedade que, por sua vez, irá provocar os mesmos sintomas de doença que tinha o falecido. A depressão e a dor se baseiam no passado, ao passo que a ansiedade tem a ver com o futuro. É então que costumamos evitar falar sobre a pessoa morta e passamos noites e noites em solidão e em dor profunda. Se os amigos compreenderem e nos derem o favor de sua presença, será bem mais fácil passar por essa fase. Pânico. Muitas vezes o enlutado não consegue vencer a ansiedade e se convence que está mesmo sofrendo de alguma coisa. Não pode se concentrar em nada, em certa perda que sofreu. As coisas mais confortadoras que podem ser ditas a ele ou a ela nesse momento são para continuar a pensar sobre o morto e colocar firmemente a fé em Deus. Costuma-se levar de 6 a 8 semanas para obter o alívio desse pânico. Uma fé intensa em Deus é que pode ajudar imensamente. Sentimento de culpa. Essa fase de culpa real ou imaginária é causada pela lembrança de coisas que o sobrevivente podia ter feito e não fez, antes ou depois da doença do defunto ou de sua morte. Esse tipo de sentimento quase nunca deixa de ocorrer. A interrupção parcial ou total do luto
costuma ocorrer nesse momento. Hostilidade e projeção psicológica. Esse é o estágio mais difícil, pois é quando a pessoa transfere seus sentimentos de culpa para outros, tornando-se hostil àqueles que, em sua opinião momentânea, poderiam ter impedido a morte. É uma projeção psicológica irracional, uma tentativa de desmascarar os próprios sentimentos. O que há a fazer é ventilar essa hostilidade em presença de um ouvinte tolerante e não defensivo. Lassitude ou cansaço. São o que vem então, como o último dos deprimentes e frustrantes estágios da dor. A pessoa começa a sofrer em silêncio, sem querer envolver-se com coisa alguma. Os outros não entendem essa atitude. Tal tipo de sofrimento ocorre semanas depois da morte, e é provavelmente o momento em que sucede o maior número de suicídios. Os sobreviventes têm a ideia de que gostariam de se unir de novo ao morto. A esta altura, o pastor ou os amigos mais próximos devem fazer visitas frequentes ao enlutado para dispersar esses sentimentos de solidão e de depressão. Vitória gradativa sobre a dor. Esse é o estágio de reajustamento. Pode começar apenas 4 semanas depois do passamento, ou até mesmo 12 semanas. A pessoa começa a entrar de novo em atividade, e sua atitude geral fica mais alegre, à medida que a vida ganha de novo cores de realidade. Reajustamento à realidade. A agudez da morte já ficou para trás. O reajustamento continua durante mais uns 24 meses. Algumas pessoas podem se curar bem mais depressa, conforme a personalidade individual, o grau de aproximação do doente e as demandas da morte que se verificou. Pela compreensão desses estágios da dor, será mais fácil para nós compreendermos o processo por que passam os nossos amigos que têm que enfrentar a separação pela morte. Também é bom preparar-se pessoalmente para a morte com a família e os amigos. Quanto melhores os planos feitos antes que surja a tensão da morte, tanto mais fácil para os sobreviventes. A preparação espiritual é indispensável, pelo reconhecimento do fato de que todo mundo há de morrer. Cada um de nós deve certificar-se de estar em bons termos com Deus e pronto para a morte, que pode atacar a qualquer momento. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Precisamos admitir para nós mesmos a universalidade da morte. Precisamos também fazer face ao fato de que teremos que dar conta da nossa vida quando atingirmos a próxima. Então a morte pode ser antecipada, sem angústia. Não apenas é de bom aviso preparar-se para a morte, é essencial. Em reconhecimento do fato de que todos pecaram e de que a paga do pecado é a morte, convém que nos voltemos para Cristo, que deu a vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, João capítulo 3, versículo 16. Isto é feito por meio de uma confissão de pecados e da aceitação de Cristo como nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E 1 João capítulo 1, versículo 9. Com essa declaração de fé em Cristo, Filho de Deus, vem o perdão dos nossos pecados, e com isso uma grande confiança na segurança que nos é dada por seu divino amor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Preparativos necessários. Também é preciso fazer preparativos financeiros. Os membros adultos da família precisam tomar conhecimento do estado dos negócios da mesma. Isso inclui apólices de seguro,
outras apólices, investimentos feitos e poupanças. Muitas vezes, o pai tenta proteger de tal maneira a família que guarda todas as informações para si mesmo. Não é senão ao ocorrer da sua morte inesperada que os outros membros da família descobrem que não sabiam absolutamente nada sobre os negócios familiares. Não é justo que os sobreviventes se vejam mergulhados de repente numa crise financeira durante o luto. Isto é parte do procedimento cristão de que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É comum aos advogados descobrirem que uma viúva recente não conhece o saldo do talão de cheques, nem onde são conservados os papéis mais importantes, nem tem a menor ideia de quais as obrigações financeiras ou de como fazer para tomar providências para as despesas de emergência. Uma das partes importantes da responsabilidade cristã, ao fazer face à realidade da morte e à preparação de membros da família para agirem adequadamente quando se virem perante a essa experiência final que ocorre em cada família. Esse tipo de preparação começa na feitura do testamento. Este deve não apenas tratar das obrigações financeiras, mas também da perpetuação do trabalho do Senhor através da gerência dos negócios. O cristão que ofereceu a Deus a sua vida há de querer perpetuar o trabalho do Senhor depois da morte. Para isto, cumpre-lhe estabelecer cláusulas específicas no testamento, dedicando certos bens e quantia à igreja de sua escolha. Quando existem menores na família, o testamento deve também indicar precisamente quem será o tutor. Isso é essencial se os pais quiserem garantir a perpetuação do treinamento espiritual das crianças. Todos os menores devem ser colocados sob um guardião que já tenha aceito com antecedência o trabalho de cuidar pelo bem material e espiritual das crianças. Em casos bastante frequentes, o parente mais próximo da criança que iria tomar conta dela pode não ter o necessário calibre espiritual para garantir a educação espiritual das crianças. A menos que isso seja tratado especificamente no testamento, os tribunais poderão colocar as crianças numa atmosfera que não irá perpetuar a vida espiritual desejada pelos pais. A preparação emotiva começa com a aceitação do fato da morte. Todos os membros da família precisam ser preparados com antecedência não só para a sua morte, mas também as de todos aqueles que lhes são queridos. Essa preparação principia com o tornar-se ciente de que para o cristão a morte não vem, na verdade, depois de um trauma físico. A morte do cristão ocorre, na verdade, quando ele dá a vida a Cristo e se torna morto para o pecado e vivo para Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 14 e capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando essa morte para o pecado vem muito cedo na vida, o cristão tem tempo para preparar a família para o trauma final. O momento da morte, portanto, serve apenas como ponto de transição entre a vida física e a presença espiritual junto ao Senhor. Quando a família inteira partilha dessa esperança, a morte marca um momento de júbilo e de saber que se teve uma vida bem vivida. Por muito que o cristão chore em presença da morte, não precisa desesperar-se. Bem sabe que o cristão morto está nos êxtases da eternidade. Podem vir lágrimas, mas elas vêm da saudade, da solidão e das mudanças forçadas por essa solidão após a partida da pessoa querida. A transição não é fácil para o sobrevivente, mas não é tão desoladora para o crente. Uma oportunidade única. A morte ofereceu à comunidade cristã uma oportunidade única de descobrir como é a irmandade de todos no reino de Deus. As orações e intervenções na vida diária não devem parar depois dos enterros. Fraternidade, solidariedade, amor, carinho, todas essas virtudes cristãs são necessárias ao enlutado.
Você talvez nunca poderá conhecer as profundezas da dor e as dimensões da perda experimentadas por ele, mas você poderá visitá-lo, telefonar-lhe, convidar para sua casa e poderá ouvir o silêncio em que está mergulhado o sobrevivente. Tal tipo de cuidado fala muito mais alto que todos os chavões e atitudes que tomam os parentes dos mortos no momento do enterro. A dor de uma perda assim é coisa que todos nós experimentamos. O cristão com grande fé em Deus não é exceção. Mas ele tem esperança, tem fé. Ele precisa do apoio daqueles que partilham sua fé e sua esperança, à medida que se ajusta à perda de um ente querido. É então que Jesus nunca o abandona, nem o esquece. Josué capítulo 1, versículo 5 e Hebreus capítulo 13, versículo 5. É o que devem fazer todos os outros cristãos, ao saberem de que um entre eles perdeu um ente querido. Quando temos que fazer face à morte de um amigo ou parente chegado, não é incomum gritarmos: como é que eu vou viver sem ele? A resposta é tão velha como a nossa fé e tão nova como a nossa comunhão com Cristo. Pela graça daquele que se sacrificou pelos nossos pecados para poder nos livrar dos males deste mundo de acordo com o desejo de Deus, nosso Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 4. No fecho de seu magnífico sermão sobre a morte, intitulado Encontro em Samaria, o Dr. Peter Marshall epitomiza deste modo a fé do crente. Cada um de nós tem um encontro em Samaria, mas isso é causa de júbilo, não de medo, desde que tenhamos posto a nossa fé naquele que sozinho guarda as chaves da vida e da morte. Pois finalmente cada um de nós volta ao mais forte. Argumento de todos, o amor que no maior mistério da terra vestiu-se de barro como o nosso. E ao morrer deixou destrancada a porta da sepultura, para que Deus pudesse entrar nas nossas tristezas. Como a angústia silenciosa da terra, do dia de glória que fica além do sol moribundo. Parte 3. O Deus da Consolação. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades, para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Jesus se recusou a especular sobre a natureza da existência que vem depois da ressurreição. Preferiu deixar claro o erro que há em tentar reduzir o conceito da ressurreição à terminologia temporal. Disse que a ressurreição não quer dizer continuação ou retomada da vida como a conhecemos, e sim transformação da existência. Jesus também disse que tanto os justos como os pecadores ressuscitarão. Não fiquem admirados por causa disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão esta voz e sairão dos túmulos. Os que fizeram o bem vão ressuscitar e viver para sempre. Os que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Paulo explicou que a ressurreição dos justos virá antes da ressurreição dos pecadores. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16. Todos os que morreram ressuscitarão para a existência eterna, mas só os redimidos é que terão a dádiva da eternidade com Jesus Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 19, versículo 29, Lucas capítulo 18, versículo 30 e João capítulo 3, versículo 16 e 36. Os pecadores serão atormentados para sempre.
Muito obrigado a você que acompanhou a leitura desse livro. Agora que acabei de terminar a leitura, né? Está o 10º capítulo. Muito obrigado aí se você puder divulgar, compartilhar, para que mais e mais pessoas possam ouvir a leitura desse livro. Eu resolvi gravar esse livro porque eu achei muito interessante o assunto, principalmente nessa época que estamos passando aí de pandemia, que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, essa palavra. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.